Bom, o tema hoje seria excesso de positividade, é isso? Sim, sim. Ou positividade tóxica? Positividade Pode tóxica ser. não. Acho que a palavra que ele utiliza na realidade é o excesso de positividade. E aí é o ponto de um filósofo chamado Byung-Chul Han, que começou a escrever e fazer um sucesso mais agora. E ele traz essa noção de que atualmente a gente vive um excesso de positividade. E a gente pode observar e ver isso refletido, por exemplo, no aumento de vídeo de autoajuda, que são vendidos. Você não Eu lembro que, concorda? eu lembro A que gente você chegou a falou... conversar. Oi? Muitas vezes com conteúdo superficial. Extremamente superficial. Como se fosse uma fórmula para a pessoa seguir aquilo, que é o passo para ela conseguir a felicidade, né? Sim, sim, sim. Muitas vezes ignorando situações. Ao invés de você confrontar a situação, você não ignora. Eu quero continuar na minha paz, aqui essa paz. Não, e é o contrário do que a filosofia budista diz, na realidade, né? Porque é você entender o problema, você observar... Porque a felicidade não é a ausência do problema. E eu acho que os livros de autoajuda e esse excesso de positividade que existe atualmente... Mas não seja tão genérico para falar assim dos livros de autoajuda, porque não é tão dessa forma. Existem muitos livros bons que estão nessa categoria, mas que tem um fundamento, né? Certo. Mas quando é algo totalmente um produto para a pessoa comprar como se fosse a fórmula, então aí você pode ter esse ponto, É uma né? fórmula. Quando existe essa fórmula, algo pré-determinado, um livro, 5 passos para você ser feliz. 5 passos. 5 passos. E simplificando Uma completamente. vida inteira a pessoa não consegue atingir um grau satisfatório de felicidade, a pessoa condensa em 5 Em passos. 5 passos. No caso, seriam Um livro esses de 30 livros. reais. E aí ele chama atenção justamente desses livros, porque eles ignoram o problema. Eles não tratam e tentam entender o problema. Sabe que essas pessoas consideram o budismo muito negativista? Porque Sim. o ensinamento base são as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade fala do sofrimento, que o sofrimento está na nossa vida, que ele faz parte da vida. Não, isso é falta de positividade, gente. Não. Então, o sofrimento é uma coisa para a gente poder lidar com ele e superar. Mas você tem que partir daquilo que está acontecendo, né? Não tem como você partir de uma noção ideal. Vamos ver no aqui e agora, na nossa vida, existe essa coisa, existe esse problema, as coisas não estão indo certo, né? Então, a primeira coisa tem que ser você encarar a coisa de frente, para ir buscar uma solução. Senão, se você já estivesse na solução, tivesse tudo ótimo, não teria nem por que conversar sobre qualquer coisa. O Dharma não seria algo, né, que faria sentido você conversar a respeito ou praticar, porque você está partindo da superação de algo que não está muito bem, né? Sim, sim. E a própria questão do equilíbrio também, né? Que a gente acabou falando um pouco no começo, não tem como haver felicidade sem o sofrimento, ou vice-versa. É a questão de você gerar esse equilíbrio, entender, de fato, o sofrimento, para alcançar uma felicidade. A felicidade oscilatória, né, que a gente busca na nossa vida é buscar essa felicidade temporária, né, que depende de elementos externos. Sim. Então é uma felicidade condicional. Então é lógico, as coisas mudam o tempo todo e a gente tem momentos que você chega mais próximo, consegue momentos de maior felicidade, mas depois você tem que lidar também com as frustrações da vida, com os problemas que são naturais e inerentes à nossa vida. Então, aqui quando a gente fala de felicidade verdadeira, genuína, que seria uma felicidade incondicional, ela tem que lidar com os 2 elementos. Quando as coisas estiverem indo muito bem, você não pode se apegar muito tanto, e quando as coisas estiverem indo mal e você ter que lidar com situações negativas, você ter uma mente resoluta que saiba lidar com aquilo e permanecer no eixo. Nada, assim, um modo ideal de prática, você vai ter o seu eixo tão bem firmado aqui que os altos e baixos não vão te tirar daqui. Essa é uma mente de equanimidade. É a mesma lógica de você, como você reagir com elogio e também como você reage com a crítica negativa. Sim. Como você se apega aos 2. Sim. Quando você recebe um elogio, fica extremamente feliz. Nossa, independente da opinião da pessoa. Então você vai querer sempre cumprir porque aquilo te trouxe um bem-estar naquele momento. Sim. Então aí entra a questão da vaidade que fica para o próximo momento. Mas isso, né? É o apego que você tem a essas sensações produzidas por esses eventos, né? Tem uma outra questão também que eu acho que a felicidade, colocar alegria, a alegria, ela é muito gostosa de ser sentida. Mas ela também tem um efeito extremamente entorpecedor. Porque você, quando está alegre, quando você está feliz, satisfeito com tudo, você não está reflexivo. Você não está questionador.
Você está apenas aproveitando, exultando a alegria da vida e é isso. É superficial, é a superfície, sabe? Você acaba se entorpecendo de questões importantes e mais profundas que todas as coisas têm, né? Agora, quando você está encarando uma situação de tristeza, eu acho que, mesmo sendo algo muito difícil de lidar, existe algo que não dá para ser negado, que é o caráter edificante da tristeza, o caráter edificante do sofrimento. Porque da mesma forma que você aprende com os livros, aprende com os professores, com mestres, também tem um outro professor que é a vida, que é o sofrimento. E o sofrimento bate na sua porta, independentemente de você ter se matriculado num curso, né? Você, quando está numa escola, seus pais ou você te colocaram na escola. Quando você faz curso de contabilidade, você escolheu contabilidade. Não adianta reclamar depois, né? Não. Você se colocou lá. Agora, o sofrimento, onde estão as sementes de sofrimento? Quem espalhou as sementes de sofrimento? Foi você? Foram seus pais? Foram inúmeras pessoas? Foi a aleatoriedade? Foi a vida passada? Foram os karmas? O quê? Não É se muito sabe. fácil a gente acreditar que vem de fora, que são as outras pessoas, né? E se você ficar tentando eliminar cada coisinha, você vai ver que não consegue. Não. Até o momento que você percebe, é interno, né? interno. As pessoas que vêm buscar meditação, justamente por isso, uma hora que percebem que a coisa não é tão lá fora, né? Sim. Então, ou você se trabalha, ou E não. muitas vezes a pessoa acaba percebendo que é interno, só que querendo ou não, quando ela percebe que é interno, ela também entende que vai dar um trabalho, porque tem um esforço, você precisa se esforçar também. E ela acaba desistindo por conta disso. Uhum. Porque é muito mais fácil você encontrar uma resposta a curto prazo, você se sentir bem a curto prazo, do que você, de fato, se esforçar para chegar numa felicidade mais concreta. E um ponto que você falou, que é esse entorpecimento causado pelo desejo, pelo apego, Pela alegria. pela alegria, né? Então, você não consegue perceber o perigo. Às vezes você tem uma cobra aqui do seu lado, mas porque você está toda essa sensação de bem-estar? Exato. Você está apenas exultante, está alegre, está feliz. Sim. Então, dos 3 venenos, cobiça, raiva e ignorância, a ignorância é a matriz, né? Mas quando você lida com a cobiça, o apego e a raiva, é muito mais perigoso, muitas vezes, a cobiça, o apego, porque você não está percebendo que você está ingerindo o veneno, ele está contaminando toda a sua mente, né? A raiva é muito fácil você perceber, aquilo está Ela te é externa, incomodando. né? Você tenta resolver de modos errados, mas uma hora você vai mais ou menos se aproximando da resolução. E quando você está mergulhado no desejo, é muito difícil você perceber que você está indo num caminho da perdição, né? Então esse é o vício, né? O apego se tornando um vício, cada vez mais te levando para o buraco. E aí você vê, você se encaixa com essa questão da positividade, porque a positividade é isso, né? Vamos só sentir alegria, né? Gratidão por tudo tá ótimo, maravilhoso, perfeito. E em que medida isso está te entorpecendo e te deixando cego em relação à causa e efeito, de repente? A necessidade de enfrentar as consequências de tudo que está acontecendo. Se você ignora um incêndio, isso vai ter consequência. O que esse incêndio vai queimar? Sim. Você mesmo? A sua vida, os seus relacionamentos, suas amizades, o seu conhecimento de vida, tudo isso vai queimar. Certo, mas a questão da positividade, mas o que você falou da gratidão, a gratidão ela pode estar além disso, né? De um olhar positivista em excesso, isso te conduz ao fracasso, porque você não está enxergando a realidade. Mas quando você desenvolve um coração realmente grato, uma mente realmente apreciativa, então, ótimo, você consegue ver pontos positivos onde as pessoas só veem pontos negativos. Não é para você fechar os olhos para aquilo que é negativo, mas se você consegue apreciar, consegue ver pontos... É que eu questiono muito a profundidade da gratidão de uma positividade excessiva. Assim, Será que essa palavra, que nem a positividade dessa pessoa, será que é uma positividade genuína ou é superficial? Tá colocando um pó de arroz em cima de uma queimadura? Porque sabe? a gente acaba justamente confundindo esses Porque uma dois pontos. pessoa que está apenas treinando positividade, sem se aprofundar, sem encarar os seus próprios sofrimentos,
o sofrimento do mundo, os seus monstros e os monstros do mundo, ela não está se aprofundando dentro de si. Então, o que quer que ela sinta, talvez não emerja de dentro dela, mas seja apenas algo superficial, como a positividade superficial. Se aquilo é superficial, se não se aprofunda, então não tem raízes. Se não tem raízes, então é uma coisa que não vem tão de dentro assim, sabe? Sim, Se você se deixa levar por uma ideia superficial, pratica de forma não refletida, porque a reflexão, inexoravelmente, vai resgatar sofrimento, vai resgatar experiências traumáticas, Trazer para a superfície algo trazer que para a está lá superfície embaixo, para você né? poder trabalhar, para você poder encarar, para você poder confrontar e crescer com aquilo. Que é o que eu falei, o sofrimento é edificante. Porque conhecer a si mesmo é edificante. Conhecer o mundo é edificante. E no mundo tem muito sofrimento. Então tudo isso, na verdade, é adubo de crescimento, o adubo para suas raízes. Se você ignora o adubo porque acha que só o oxigênio basta, bom, então a árvore morre, né? A terra sem o ar não nutre uma árvore, assim como o ar sem a terra não sustenta uma árvore. Não tem como você viver de uma positividade superficial e achar que isso vai nutrir a essência do que quer que seja. Não, mas aí é o ponto. Justamente hoje, a demanda e esses livros de autoajuda que a gente acabou classificando, eles optam por essa felicidade muito mais superficial. Às vezes, afirmações como um mantra que você vai utilizando só reforçando uma ideia positiva, né? E assim, não é que ela tem uma questão com mantra. Ah, tá. Mas é que eu não tenho muita familiaridade com mantras. Então, mas nesse caso, quando você fica afirmando, é como se você fosse fazendo uma lavagem cerebral para você acreditar que realmente as coisas são daquela forma. E assim, tem uma função positiva quando você tem uma semente positiva e você está reforçando isso, como o amor benevolente, né? Se você está todo na pior, mas você encontra alguma coisa que ainda está lá pulsando fraquinho e você vai reforçando, você vai levando isso. Mas quando é alguma coisa que você utiliza uma afirmação para mascarar as coisas que estão te incomodando, aí isso não funciona. Isso não funciona. E eu lembrei agora, tem um monge que ele falou, quando ele veio para o Ocidente, né, saiu lá do Tibete, aí as pessoas falaram, olha, não é para você falar sobre a morte, porque aqui no Ocidente as pessoas não gostam de tratar muito desse assunto. Aí ele falou, mas o budismo fala tanto sobre isso, né? Como que eu vou evitar esse assunto? Ele falou, e nós também temos um receio da morte, né? É por isso que a gente fala sobre. Então é um modo diferente. É um modo diferente de encarar a realidade. Ou você encara e fala a respeito para você superar esse medo, né? Que o problema não é a morte em si, mas o receio da morte, essa aversão, essa monstruosidade que você cria em torno da morte. De você falar, vou evitar isso, quando chegar o momento, chega, mas enquanto isso eu não vou falar a respeito. E toda a sua vida e toda a estrutura da sociedade vai desconsiderando isso e em algum momento você tem que falar a respeito e aí não sabe como lidar. Então é dessa forma que a positividade acaba se tornando algo prejudicial.